Olá, minha gente, bom dia a todos, um grande abraço. Torcedor do Bahia bastante chateado com a derrota de ontem para o Flamengo. E o que eu vou falar aqui é difícil, muito difícil, porque eu vi e acompanhei a comoção do torcedor do Bahia no jogo de ontem, mas principalmente toda aquela comoção após o jogo aconteceu por causa dos 9 guerreiros que ficaram em campo. Os 9 jogadores do Bahia contra 11 do Flamengo, e o Bahia foi melhor do que o Flamengo naquele momento, quando tinha 2 jogadores a menos. Isso trouxe uma comoção, e o torcedor é passional, o torcedor é apaixonado pelo time dele, no caso o Sport Clube Bahia, e o torcedor sentiu naquele momento que os 9 jogadores dentro de campo precisavam do apoio do torcedor da arquibancada. E o torcedor do Bahia apoiou o tempo inteiro, e quase que o Bahia empata o jogo. E se acontecesse daquela maneira que aconteceu, a gente não pode dizer que aconteceria. Se o Bahia estivesse com 11 jogadores dentro de campo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bahia viraria aquela partida, venceria por 4-3, 5-4, mas eu não sei. Eu estou falando pelo que aconteceu com os 9 jogadores dentro de campo. Os caras foram guerreiros, sabe? Pressionaram o Flamengo. O Bahia teve pelo menos 3 grandes chances de marcar o gol de empate e não conseguiu empatar. Então, assim, toda a comoção após o jogo, com a arbitragem, de que o Bahia perdeu por causa do árbitro, que o Bahia fez uma grande partida, tudo isso por esse motivo, né? Em apoio àqueles 9 jogadores que representaram a grande paixão do torcedor. O torcedor é apaixonado pelo Sport Clube Bahia. Eu sempre digo e acho que a torcida do Bahia é a torcida mais apaixonada do Brasil. É a torcida que pode perder 5 jogos, quando ganha um, já diz que o time vai para a Libertadores, que o time é campeão brasileiro. E a gente entende toda essa situação, até pela experiência que temos dentro do futebol, dentro de rádio. Então eu estou aqui para tentar falar para vocês a minha opinião do que eu vi ontem. Nós não podemos colocar uma trava nos nossos olhos, sabe? Então o primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo desequilibrado, foi um primeiro tempo ruim. Isso tem um responsável. E quem é o responsável? O comandante técnico do Bahia. O time do Flamengo, apesar de não viver uma fase boa, e nós sentimos isso, é só olhar o jogo que você vai reparar que o Flamengo não é mais aquele time do bom toque de bola, de chegada com qualidade, de marcar bem. O Bahia deu todo espaço do mundo ao time do Flamengo. Flamengo dentro de campo com a Arrascaeta jogando à vontade. Outro detalhe, lembram quando eu falei, né, quando o Jacaré fosse pegar um Cebolinha, um jogador caísse ali pro lado dele, perdeu todas. Everton Cebolinha ganhou todas as jogadas que jogou pelo lado esquerdo, lado direito do Bahia. Presta atenção, veja o jogo novamente e como foi o primeiro tempo. Só deu Cebolinha por aquele lado. O Flamengo poderia, gente, ter feito além de 3, mais uns 3 no primeiro tempo, porque tinha muito campo para jogar. O meio de campo do Flamengo, quando tinha bola, ao mesmo tempo que também dava muito espaço ao Bahia, né, tinha todo espaço dentro de campo para chegar na área do Bahia. E aí vem vários problemas. Primeiro, o time desequilibrado, o time do Bahia não tem equilíbrio nas suas partes defensiva, de criação e de ataque. O Bahia não tem essa conexão. É um time que é desordenado quando ataca e desordenado quando defende. A grande jogada do Bahia ontem, quando tinha os 11 jogadores, foi na hora do gol do Biel. A troca de passe no meio de campo do Cauli, do Tassiano e do Biel, que fez aquele gol maravilhoso, né? Aquilo que a gente quer ver sempre, né, no futebol. Um gol muito bonito, de um toque só na bola e um complemento maravilhoso desse melhor jogador do Bahia chamado Biel, que a gente sempre fala que não pode ficar de fora do time do Bahia. Como é que eu vou tirar Biel? Até porque antes de começar o jogo, na semana, eu disse, se eu fosse o técnico do Bahia, eu colocaria Ademir e Biel, e não Arthur e Biel. Porque eu acho que no contra-ataque com Ademir, o Bahia ia render mais. Tanto foi, quando entrou o Ademir no segundo tempo, jogou bem, terminou até fazendo o gol do Bahia, o segundo gol do Bahia. Então, gente, o juiz errou, o Zanocelo, já tinha errado no meio de semana. Ele expulsou 2 jogadores do jogo Fortaleza e São Paulo desnecessariamente. A expulsão de Canu já tinha um cartão amarelo. Eu acho que o Canu foi mais expulso porque Canu estava descontrolado o jogo inteiro, é só vocês perceberem. Eu vi o jogo pela TV. O Canu, desde o primeiro tempo, não sei porque ele estava com a faixa no braço, ele estava descontrolado. Teve um momento no jogo que ele só faltou bater no árbitro.
Então, assim, o próprio Rezende, aí tem muita gente que reclama que não foi falta de Rezende, foi falta sim. Ah, mas foi falta antes do jogador do Flamengo no Rezende. Não foi, não. O jogador toma bola livre, o futebol tem contato. E quando o Rezende, naquele jeito lento dele de dominar a bola, o jogador rápido, jovem, o Matheus, tomou a bola dele, ele se jogou em cima do cara. A falta existiu. Já no Canu com o Gabigol, ali foi simulação de Gabigol. Porque quando o Canu joga o braço para trás, que pega aqui e ele faz assim, a bola bate aqui. O braço do Canu bate aqui no braço do Gabigol. E ele aí bota a mão no rosto, se joga e o árbitro vai na onda dele e o VAR não pode entrar nesses casos porque foi um lance de segundo cartão amarelo, não foi o vermelho direto, né? Então o VAR não pode entrar para corrigir o erro do árbitro. Então se causou uma comoção de que o Bahia perdeu por causa da arbitragem, não foi, gente. O Bahia perdeu porque o Bahia continua sendo um time desequilibrado. Ah, o técnico do Bahia, o Renato Paiva, um dia pode ser um bom técnico? Pode ter uma reviravolta, porque se você lembrar, por exemplo, do Botafogo, o Botafogo estava muito mal, né? Castro, né, o técnico lá, a torcida queria ele fora, o Botafogo segurou, né, ele lá, e hoje o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Renato Paiva pode acontecer? Acho difícil, né, acontecer o que está acontecendo com o Botafogo, porque o Renato Paiva já está aí há muito tempo. Fez um péssimo campeonato baiano, Nordeste, né? Jogando mal Copa do Brasil contra times sem série, Série D, Série C. E o primeiro tempo ontem no Bahia, na fase de marcação, foi horroroso o primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma melhorada, principalmente quando o Bahia perdeu os 2 jogadores. Porque os atletas se dobraram dentro de campo e foram guerreiros dentro de campo para buscar o empate. Quase que o Bahia consegue o empate. Houve erros do árbitro, sim. Árbitro atrapalhado, um árbitro ruim, mas chegar ao ponto de dizer que o Bahia perdeu o jogo por causa da arbitragem, eu acho errado, porque você esconde a realidade. O Bahia tem 5 jogos, perdeu 3 partidas e ganhou 2, sem jogar um bom futebol. Jogou bem contra o Vasco da Gama, que teve equilíbrio. Até na vitória contra o Curitiba, que o Bahia ganhou de 3-1, o Bahia não jogou um grande futebol. Pegou um time desfacelado, pegou um time mal da cabeça, mal do emocional, que é o Curitiba, e ganhou. Mas não jogou um jogo equilibrado, correto, marcando bem, criando bem, atacando bem. Então eu acho, torcedor, e é a minha tese, de que eu não posso chegar aqui e tentar enganar vocês. Eu tenho que falar o que eu vi, a realidade, a verdade do jogo. Porque acaba você influenciando, né? E veja o que o técnico falou ontem na entrevista coletiva. Para ele, o Bahia jogou uma partida maravilhosa e não foi. Teve gente que disse que o Bahia fez o melhor jogo do ano. Isso é uma mentira, gente. O que aconteceu foi que quando o Bahia perdeu os 2 jogadores, os 9 guerreiros dentro de campo, e não tem outra palavra, está sendo maravilhoso. O Biel lá na frente, já morto de cansado, mas partindo para cima, buscando o empate, mostrando o amor que esses jogadores tinham ontem pelo time do Bahia. Então, Rezende, né? Vejam, 2 erros dele na hora do gol. Vitor Hugo, a gente não entende porque mais uma vez entrou como titular, se no jogo passado, que jogou bem, tanto contra o Vasco, né, quanto o jogo do Curitiba, foi o jogador David Duarte, que ficou no banco de reservas ontem. O técnico insistiu com o Vitor Hugo. Acevedo tinha que ter entrado de volante, porque ia pegar um Flamengo com a Arrascaeta, com o meio de campo ofensivo, com o Matheus, o técnico colocou o Iago. Então os erros que aconteceram não podem só serem jogados em cima do árbitro da partida. Eu espero ter falado aquilo que possa, de uma maneira ou de outra, abrir mais os olhos de vocês, porque o Bahia, com essa torcida que tem, né, ou melhor, a torcida precisa e merece um Bahia melhor, um Bahia mais equilibrado dentro de campo. O elenco do Bahia é bom, não é um elenco ruim, era para estar numa posição melhor dentro do Campeonato Brasileiro, e é inadmissível o Bahia jogar 5 partidas, perder 3 e só ganhar 2 do campeonato. E olha que ontem foi o adversário mais forte que o Bahia pegou, de mais nome, com jogadores de mais qualidade dentro desse Campeonato Brasileiro. Grande abraço, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.